Grande é o nome do Senhor Jesus, amém? Amém, louvado seja o Senhor. Irmãos queridos, alguns anos atrás nós tivemos um pastor aqui na igreja chamado Arthur, que trabalhou conosco. Não sei se vocês chegaram a conhecê-lo, não é? Mas nós trouxemos um muito parecido com ele hoje, que veio lá do Canadá. Arthur, nosso irmão querido, pastor, esteve conosco aqui há alguns anos, trabalhando, hoje morando no Canadá e desenvolvendo seu ministério ali. E ele está acompanhado de uma equipe. Com ele está hoje o pregador desta noite, o pastor Gordon Belfort. O pastor Gordon Belfort é diretor da missão Share Word. A Share Word é uma missão que desenvolve um ministério tipo os Gideões, entregando a palavra de Deus e fazendo projetos de evangelismo. E eles vieram ao Brasil com uma grande equipe e trabalharam em alguns estados brasileiros. Arthur vai falar melhor sobre isso. E nesta noite nós temos o privilégio de recebê-los aqui em nossa igreja. E certamente eles serão os porta-vozes da mensagem de Deus, do propósito de Deus para a vida de cada um de nós nesta noite. Pastor Belfort, seja bem-vindo em nome de Jesus. Arthur, uma alegria ter você aqui. Deus o abençoe em nome de Jesus. É o Arthur mesmo, viu, irmãos? Boa noite. We have come from Share Word Global, A gente veio com uma missão chamada Share Word Global, which is a new brand that you may not have heard before, que é um novo braço de uma missão que provavelmente você ainda não ouviu. but we are a mission that seeks to evangelize the lost. E o nosso objetivo como missão é alcançar o perdido. I am here as one of the staff members from Share Word Global in Canada. Eu estou aqui representando essa missão no Brasil. Arthur is our indispensable guide, Arthur é o nosso guia indispensável. and I also have with me my wife Susan E eu também tenho comigo a minha esposa Susan, and our associates Larry would you stand, and please? Marie Spicer. E um casal muito querido nosso, parte da missão, Larry e Marie Spicer. We've been traveling in Brazil for the past 2 weeks. E nós já estamos no Brasil pelas últimas 2 semanas. We've been in São Paulo, in Belo Horizonte, and in Rio. Chegamos primeiro a São Paulo, depois fomos a Belo Horizonte e Rio. And in those 3 cities, we've been working with over 100 churches E nessas 3 cidades nós entramos em parceria com mais de 100 igrejas, seeking to take the Word of God to people in those cities. com o objetivo de compartilhar a palavra de Deus nessas cidades em parceria com essas igrejas. We had a team of 28 Canadians, Tivemos um time de 28 canadenses, and we were working in tandem with the churches as their partners. In tandem with the churches as e o their partners. nosso projeto foi realmente estar em parceria com igrejas locais. Assisting them and working alongside them to do evangelism in their communities. E nossa parceria consistia em auxiliar essas igrejas a fazerem evangelismo, a prover a eles ferramentas para que o fizessem. And the good news that I have for you tonight E as boas novas que eu tenho para vocês hoje à noite is that God is alive and well in Brazil. é que Deus está claramente vivo aqui no Brasil. The Word of God is changing lives. A gente viu o poder de Deus transformando vidas. And we saw it all over the place. E a gente viu isso em todo lugar. We saw children in schools. Vimos nas escolas onde tínhamos várias crianças. We saw people in medical facilities. A mesma coisa em hospitais, We saw people just on the streets, pessoas nas ruas, in parks, parques, in wild places that I've never been. e em lugares realmente diferentes que eu nunca imaginei que entraria. And in every place, God showed up. E em cada um desses lugares, Deus se mostrou presente. And as the word was presented to people, E enquanto nós compartilhávamos a palavra de Deus com pessoas, and as copies of the Gospel of John were offered to them with a word of testimony, e cópias do Evangelho de João eram oferecidos a essas pessoas, literally hundreds of people
gave their lives to Christ. Literalmente, centenas de pessoas deram as suas vidas a Cristo. Praise God. Louvado That's seja amazing. Deus. Foi realmente impressionante. And every time someone made a profession of faith, E toda vez que alguém fazia uma profissão de fé, tomava uma decisão por Cristo, our partner church workers would gather their information. as igrejas que estavam em parceria conosco iam recolher o contato, a informação daquelas pessoas. And now those churches are going to follow up all of those individuals. E agora essas igrejas vão acompanhar cada um desses indivíduos que tomaram uma decisão por Cristo. They're going to try to disciple them and nurture them in the faith. Eles vão discipulá-los e alimentar essa nova fé. We really believe this is a valuable ministry, E nós realmente acreditamos que esse ministério é valioso, not because of us, não por causa de nós, but because this word has power. mas porque essa palavra tem poder. Amen? Amém? This word changes lives Essa palavra transforma vidas, because the Holy Spirit uses it to change hearts. porque o Espírito de Deus usa essa palavra para transformar corações. Let me give you one quick story. E eu quero compartilhar com vocês apenas uma história rapidamente. My wife was talking to two people just yesterday morning on the streets in Rio. A minha esposa estava conversando com duas pessoas ontem nas ruas no Rio. One fellow was interacting a little bit with the presentation of the gospel. Uma dessas pessoas estava interagindo, mas de forma não muito empolgada com a apresentação do Evangelho. The other fellow just looked at his feet and didn't really pay attention. E a outra pessoa só olhava para os seus pés e parecia que não estava dando a mínima atenção. And something, we know who it was, the Holy Spirit, E algo, e a gente sabe quem foi, o Espírito Santo, prompted my wife to reach into her bag and offer them a little keychain from Canada. tocou o coração da minha esposa para que ela tivesse a ideia de pegar um pequeno chaveiro do Canadá que ela tinha na mochila. And the one fellow took the keychain E ela pegou aquele chaveirinho and his eyes lit up. e ofereceu para aquele senhor, e os seus olhos se encheram de vida. And he started to talk quickly with the translator. E aí ele começou a falar muito rápido com o tradutor. And my wife was trying to catch what was going on but couldn't understand it. E a minha esposa estava tentando entender o que estava acontecendo, sem fazer ideia nenhuma do que estava acontecendo. And the translator told her later, he said, "This young man thought this morning when he got up, I would like to have a keychain." E o tradutor virou para a esposa dele, Sue, e disse: o que ele está me explicando aqui é que nessa manhã ele levantou e pensou: poxa, eu queria ter um chaveiro novo. And then someone comes on the street and hands me a keychain. E aí aparece alguém na rua e me oferece um chaveiro. And my wife picked up on it and said, "You see, God heard you this morning." E a minha esposa aproveitou aquela oportunidade e disse: viu, Deus ouviu você hoje de manhã. He sees you. He Porque- hasn't forgotten you. Porque Deus vê você, Ele não se esqueceu de você. And as she presented the gospel to him, E à medida que ela compartilhava o evangelho com aquele homem, his heart just opened. o coração dele se abriu. He embraced faith in Christ. E ele abraçou a fé em Cristo. And his whole demeanor lit up and he said, "I receive this. E ele falou com emoção: eu aceito essa verdade. And I want to learn more of Jesus." E eu quero ouvir mais a respeito de Jesus. So Jesus can even use a keychain to bring people into the kingdom. Isn't that amazing? Então Jesus é capaz até de usar um chaveirinho para trazer alguém para Ele. We have an Isso não é awesome incrível? God. Deus é incrível. I have a privilege tonight not only to tell you about Share Word Global, but also to open the Word of God to you. E hoje à noite eu tenho o privilégio de não só compartilhar um pouquinho da missão Share Word Global, mas também de abrir a palavra de Deus com vocês. And if you have your scriptures and you would like to follow along, E você pode me acompanhar, por favor, com a sua Bíblia. I want to look at the last 4 verses of the Gospel of Matthew. Eu quero olhar para os últimos versículos do Evangelho de Mateus. Gospel of Matthew starting at verse 16. I think it's verse 28. Sorry, 28. Mateus 28, verso 16. Mateus 28, 28:16. verso 16. Do you want to read it in the 4 verses? Yeah. Nós vamos ler os 4 versículos aqui no final
de Mateus 28, começando no verso 16. Diz assim: Os 11 discípulos foram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes indicara. Quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Então Jesus, aproximando-se deles, disse: Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Amen. Amém. This is a common passage of Scripture. Essa é uma passagem muito comum da Bíblia. It tells us of one of the last instructions of our Lord Jesus Christ to his disciples. E compartilha conosco as últimas instruções do nosso Senhor Jesus para os seus discípulos. And as it was being read in our church back at Easter, E assim como nós celebramos nas nossas igrejas na Páscoa, a phrase in those verses kind of leaped off the page to me. as palavras desse versículo, elas pulam das páginas para mim. It's in verse 17. No verso 17, It says, the disciples were gathered with Jesus, and they worshipped him, but some were doubtful. e diz que os discípulos estavam com Jesus, o adoraram, mas alguns duvidaram. Doesn't that surprise you? Isso não surpreende você? Doesn't it seem strange that Matthew would put that little phrase in there at that point? Não parece interessante que Mateus coloque essa expressãozinha ali, justamente agora, dizendo que eles duvidaram? Some of the disciples are doubtful at this point in the ministry. Surpreendente, alguns discípulos ainda estavam cheios de dúvida nesse momento na história, na vida de Jesus. They have lived with Jesus for 3 years. Eles andaram com Jesus por 3 anos. They have seen his miracles. Eles viram seus muitos milagres. They have testified of his glory. Eles testificaram a sua glória. They have seen eyes opened. Os olhos deles foram abertos. They've seen lame begin to walk and dance. Perdão, eles viram cegos vendo, eles viram coxos andando. They've even seen dead people raised to life. E até mortos vindo novamente à vida. And now Jesus himself has come back from the grave. E agora Jesus, Ele mesmo, ressurge dos mortos. And they stand with him on the mountain. E eles estão ali naquela montanha com Jesus. And some doubted. E alguns duvidaram. Some doubted. Alguns duvidaram. While I am surprised by this verse, E a razão pela qual eu me surpreendo com esse versículo, I also find great instruction in it. apesar de eu também me surpreender com esse versículo, eu também aprendo muito com ele. Because one of the things it reminds me of is that the Gospels are very trustworthy. Uma das coisas que eu tenho por certo é que os evangelhos são muito confiáveis. If you were going to write a false story, Se você for contar uma história mentirosa, if you were going to try and paint Jesus as better than he really was, se você está contando a história de Jesus e tenta fazê-lo parecer melhor do que ele realmente era, which is the charge that some people label against the Bible, o que é a acusação que algumas pessoas fazem contra a Bíblia, then why would you put in that phrase? por que então você incluiria na sua história essa frase? Alguns duvidaram. Matthew's being very honest. Mateus está sendo muito honesto aqui. He said these 11 disciples didn't have all the answers. Ele está dizendo, olha, aqueles 11 discípulos não tinham todas as respostas. They didn't understand everything. Eles não entenderam tudo. And so some doubted. E por isso alguns duvidaram. And because Matthew wrote that, E porque Mateus escreveu isso, I can trust Matthew that he's giving me an accurate and an honest account of the life of Jesus. eu posso confiar que Mateus está me dando uma narrativa da vida de Jesus que é confiável, que é fiel. Another thing I take from that little phrase Uma outra coisa que eu aprendo com essa pequena frase is that the disciples were real people.
é que os discípulos eram pessoas de carne e osso. Have you ever had those kind of thoughts where... Go ahead. Vocês já tiveram aqueles pensamentos quando... Those kind of thoughts where you think, if only I had been back in the Bible time. Aquele tipo de pensamento, se eu apenas estivesse de volta àqueles tempos bíblicos. If only I could have walked through the Red Sea with Moses and seen the water on the wall either side. Se eu tão somente pudesse andar com Moisés pelo Mar Vermelho e ver as águas abertas para mim quando eu passasse. If only I could have stood in the crowd and watched David with his sling take out Goliath. Ou se eu simplesmente pudesse estar naquele dia que Davi matou aquele gigante Golias. If I could have looked down into the lion's den and seen Daniel with the lions hungry and starving but not touching him. Ou se eu tivesse de alguma forma conseguido olhar a cova dos leões onde Daniel foi jogado e visto aqueles leões famintos ao redor de Daniel sem tocá-lo. If I could have been with Jesus when he did his miracles. Ou se eu tivesse visto Jesus fazendo os seus milagres. Then I would never have doubts. Aí sim, eu nunca teria nenhuma dúvida. I would be strong in my faith. Eu teria uma fé robusta, forte. I would be able to do great things for God. E eu faria coisas grandiosas para Deus. But the disciples, some doubted. Mas os discípulos que viram Jesus fazendo milagres, alguns deles duvidaram. And when I read the scriptures carefully, e quando eu leio as escrituras cuidadosamente, I see that many who went with Moses through the Red Sea, eu vejo que muitos que cruzaram o Mar Vermelho com Moisés, they died in the desert because they wouldn't follow God. morreram depois no deserto porque não confiaram em Deus. And many who stood around the edge of David and Goliath's battle, e muitos que estavam naquela batalha onde Davi matou o gigante Golias, they didn't follow faithfully all their lives. também não seguiram fielmente ao seu Deus. And Matthew tells us that the disciples doubted. E Mateus também nos conta que os discípulos duvidaram. It reminds me that they were just like us. Isso me lembra de que eles eram apenas como eu e você. They were just like me. Eles são apenas como eu. Because sometimes I doubt. Porque algumas vezes eu também duvido. Sometimes I'm so strong I think I can move mountains with my faith. Alguns momentos eu me sinto tão forte que eu penso que eu sou capaz de mover montanhas com a minha fé. And then there are other times when I wonder if my faith will stand. Em alguns outros momentos eu me pergunto se a minha fé vai conseguir se sustentar. Some doubted. Alguns duvidaram. And when we see that phrase, some doubted, we know we've got a real gospel that we can trust. E quando eu vejo a verdade desse evangelho e vejo aquela frase, alguns duvidaram, eu sei que eu estou lidando com um evangelho que é verdadeiro. And it's a story about Jesus and his very real disciples. E a história de Jesus e os seus discípulos de carne e osso. And those guys were just like us. E aqueles discípulos eram como nós. But you know what else it says? Mas você sabe o que mais eu aprendo aqui? Jesus turned to them in the very next verse and he gave them his commission. Jesus, no versículo seguinte, quando a gente vê que eles duvidaram, olha para eles e dá a grande comissão. So Jesus took disciples that weren't perfect. Jesus escolheu discípulos que não eram perfeitos. And he said, I'll build my church on you. E ele diz, eu vou construir a minha igreja sobre vocês. So go and make disciples from all the nations. Então vão e façam discípulos de todas as nações. And behold, I will be with you, E eu estarei com vocês even to the end of the age. até o fim dos tempos. That's a real commission. Esse é um chamado verdadeiro. And that is real grace. E isso é graça de verdade. Because God didn't turn to his disciples, Jesus, and turn to them and say, well, when you get fixed, then I will send you out. É graça de verdade porque quando Jesus olha para os seus discípulos, quando está naquele momento da grande comissão, ele não diz, quando vocês estiverem perfeitos ou consertados, aí eu vou enviar vocês.
He didn't say, get over all of your doubts first and then you can go and work. Ele não diz, você vai ter que resolver tudo o que tiver de errado na sua vida primeiro, e aí você vai se juntar a mim para a grande comissão. He said, go, Ele diz, vão, make disciples, façam discípulos, and I'll be with you. e eu estarei convosco. Who really makes disciples? Quem realmente faz discípulos? Not really us, right? Não somos realmente nós. na We're verdade. told to go. Nós somos chamados a ir. We're told to share the gospel. Nós somos chamados a compartilhar o Evangelho. We're told to give the word of God. Nós somos chamados a proclamar a palavra de Deus. But it's Jesus that changes hearts. Mas é Jesus quem transforma corações. It's the Holy Spirit that does the work inside a person. É o Espírito Santo que faz a transformação dentro da pessoa. So I take great courage in that. E é por isso que eu sou tão encorajado por essas palavras. Because we can go and share the gospel Porque a gente pode ir compartilhar o Evangelho, even if we're not perfect. ainda que nós não sejamos perfeitos. Do we have any perfect people here tonight? A gente tem alguém aqui nesse auditório hoje à noite que seja perfeito? I always wait to see if anyone puts their hand up and then see what their spouse says. Eu sempre espero ver se alguém vai levantar a mão. Eu quero ver se essa pessoa levantar, se a esposa ou se o marido vão estar perto. We know that we have struggles. Nós sabemos que todos nós temos dificuldades. But if we read the word faithfully, Mas se nós estudarmos a palavra fielmente, Jesus says go. a gente vai ver na palavra Jesus dizendo, vão, Make disciples. façam discípulos, Build the kingdom. construam o meu reino, Whether here or wherever around the world. aqui e todo lugar em volta do mundo. And sometimes we might feel like arguing with God and saying, God, I'm not yet ready. E algumas vezes a gente se vê argumentando com Deus, dizendo, Senhor, eu não estou pronto ainda. But you know, God says, I can make the stones cry out praise to my son. E aí Deus pode responder, eu consigo fazer as rochas proclamarem o meu nome. And the scripture says, little children will lead them. E as escrituras falam que crianças podem louvar o nome do Senhor. And in the past 2 weeks, we've seen over and over again how God took a bunch of visiting Canadians E nas últimas semanas nós vimos como, vez após vez, como Deus usou um monte de canadenses tentando visitar o Brasil to get several churches excited about going and making disciples. e esses canadenses, pela graça de Deus, foram usados para encorajar centenas de igrejas a se moverem mais por evangelismo. God uses imperfect people. Deus usa gente imperfeita. Amen? Amém? We had a little boy who was 10 years of old, 10 years of age. His name was David. A gente conheceu um garotinho de 10 anos de idade, o nome dele era Davi. He went out on the streets yesterday with his mom and dad. His mother is a translator for our team. E ele estava ontem nas ruas conosco, acompanhando sua mãe, que era uma das nossas tradutoras. And we had copies of the Gospel of John that we were distributing in a poorer area of Rio. E Davi também tinha as cópias do Evangelho de João, que todos nós estávamos distribuindo numa comunidade carente do Rio. And one young man of about 30 years of age came riding down the street on his bicycle. E um homem de aproximadamente 30 anos de idade veio descendo a rua na sua bicicleta. And he saw people giving out copies of God's Word, and he stopped to see what was going on. E ele viu aquelas pessoas dando aquele livrinho e parou para ver o que estava acontecendo. So David's father started to share the gospel with him. E aí Davi, de 10 anos, começou a compartilhar o Evangelho com ele. And little David was just kind of standing there watching them talk. Little, his father shared. Desculpa. O pai do Davi começou a compartilhar o Evangelho com aquele homem. E o pequeno Davi estava perto, só olhando os dois. And the man on the bicycle said, well, I used to be a Christian, but I don't follow God anymore. E aquele homem na bicicleta finalmente disse, bom, eu costumava ser um cristão, mas eu não sigo a Deus mais. And 10-year-old David looked at him, E aquele garotinho de 10 anos olhou para ele and he just said, why not? e disse, por que não? And that's what the Spirit used to touch his heart. E aquilo foi o que o Espírito Santo usou para tocar o coração daquele homem. And he softened.
E And he aquele homem ficou mais macio, mais said, aberto. I should come back to God. E disse, eu devia realmente voltar para Deus. If little children can do it, Se criancinhas podem fazer isso, then I should do it. então eu deveria fazer também. And little David, in his innocence, pushed this man toward the Heavenly Father. E aquele pequeno Davi, na sua inocência, fez aquele homem se confrontar com seu Pai Celestial. The word is powerful, amen? A palavra de Deus é poderosa. Amém? We had an 85-year-old grandmother, great-grandmother actually. Nós também conhecemos uma senhora, uma bisavó de 85 anos. In Belo Horizonte last week, she came up to us after a meeting. Lá em Belo Horizonte, ela veio a nós após uma reunião. And she said to me in her Portuguese, E ela me falou em português, the word is so powerful. a palavra de Deus é tão poderosa. I had to wait for her translator because I had no idea what she was telling me. E eu tive que chamar um tradutor porque eu não tinha ideia nenhuma do que ela estava me falando. But she said, I want to tell you the story of my family. Mas ela insistiu, eu quero contar para você a história da minha família. And when my mother was young, Quando a minha mãe era nova, back around the end of the First World War, durante a Primeira Guerra Mundial, she got on a boat to come from Italy over to Brazil. ela entrou num navio para fugir da Itália para o Brasil. And while they were on the boat, there was a man on the boat that had some gospels. E enquanto eles estavam no navio, ela viu que tinha um homem lá com alguns evangelhos. And he walked through the seating area and there was a young man sitting there and he took one of the gospels and he tucked it in the man's coat pocket. E ele andando pelo barco, viu um jovem rapaz parado, tirou um daqueles evangelhos e colocou no bolso de desse jovem parado. So the man pulled it out and he looked at it and he was offended. E aí o jovem pegou, olhou para aquele evangelho e ficou ofendido. I don't want this Bible. E falou, eu não quero essa Bíblia. So he threw it in the garbage can. E aí ele jogou na lata de lixo. And Heidi's mother E a mãe daquela senhora de 85 anos found it in the garbage can. achou aquele evangelho na lata de lixo. And Heidi's mother took it back to her room. She was just a young girl. E aquela senhora de 85 anos estava no quarto, ela era uma garotinha. And she and her sister read this through. E a senhora voltou para o quarto e ela e a sua irmã juntas leram o evangelho. Jesus touched their hearts. Jesus tocou nos seus corações They came to faith in Christ. e eles vieram à fé em Cristo. And Heidi, now 85 years of age, in 2016 in Brazil, E aquela senhora Heidi, de 85 anos, em 2016, aqui no Brasil, she says, because of that gospel, ela disse, por causa daquele evangelho, my whole family has come to know the Lord. a minha família inteira veio a conhecer o Senhor Jesus. My mother, my father, my grandfather, my grandmother, our children, we're all serving the Lord. A minha mãe, o meu pai, meus avós, meus tios, todos vieram a servir a Jesus. So she said, Mr. Man from Shareword Global, keep telling people how powerful that word is. E é isso que nos encoraja, como Shareword Global, a continuar distribuindo e compartilhando a palavra poderosa do nosso Deus. It changes lives forever. Ela transforma vidas para sempre. Has it changed yours? Transformou a sua vida? Amen? Has it made a Amém. difference? If it's made a difference to you, what you need to do is get out and share it. E se fez diferença na sua vida, o que você tem que fazer agora é levar essa palavra para que faça uma diferença na vida de outros. Sometimes we would encounter a person on the street in the last couple of weeks and we would find out that they are a Christian. E algumas vezes a gente caminhando nas ruas, nessas últimas 2 semanas, nos cruzávamos com alguém que nos dizia que era cristão. We'd say, please take your gospel and share it with someone else. E a nossa resposta é dizer, não tem problema, pegue esse evangelho e leve e compartilhe com alguém. Because God will change lives with this word. Porque Deus vai transformar a vida de pessoas por meio dessa palavra. It never comes back void. Amen? Ela nunca retorna vazia. Amém? That's the power of this word. Esse é o poder da palavra de Deus. The amazing thing is, we do doubt sometimes. E o incrível é que, ainda assim, nós
duvidamos algumas vezes. But you know, Jesus doesn't stop us when we doubt and say, you can't be used anymore. Mas a boa notícia é que Jesus não nos para quando nós duvidamos e diz, bom, você duvidou, agora eu não posso mais usar você. When his disciples doubted, Quando os discípulos duvidaram, he just said, go, share the word. ele falou para eles, vão, façam discípulos. And there's probably nothing for us as Christians E provavelmente não existe nada para nós como cristãos that helps to excite our faith more que empolga, que alimenta a nossa fé mais than telling someone else the good news of Jesus Christ. do que compartilhar para alguma outra pessoa as boas novas de Jesus Cristo. Because when you see someone's heart opened by the gospel, Porque quando você vê o coração de alguém aberto pelo Evangelho, it excites your heart too. isso empolga o seu coração também. And Jesus knew that. E Jesus sabia disso. So he sent his disciples out and said, go make disciples. E por isso ele manda os seus discípulos e diz, façam discípulos. And here we are, E aqui nós estamos, 2,000 years later, 2000 anos depois, thronging a church to worship the living Jesus Christ. parte de uma igreja que adora o Senhor Jesus Cristo. And it all started with a bunch of semi-doubtful apostles who trusted Christ. E tudo começou com um punhado de apóstolos que duvidavam. They went out. Mas eles foram. Some made it here to Brazil. And you're here today. E esse evangelho chegou aqui no Brasil. E você está aqui hoje à noite. That's the grace of Christ. Essa é a graça de Cristo. Share it. Compartilhe. And God will use you E to Deus, change other hearts as well. e Deus vai usar você para transformar outros corações também. Thank you, church, for the privilege of bringing the Word of God to you this evening. Muito obrigado, igreja, pelo privilégio de compartilhar com vocês a palavra de Deus hoje à noite. May God richly bless your efforts here as you work in this community and in all of your other mission agencies. Que Deus abençoe muito essa igreja enquanto vocês se empenham para alcançar essa cidade e se empenham em todos os trabalhos missionários que essa igreja está envolvida. And thank you, Pastor, for the invitation to be with you. E obrigado, pastor Abraão, pela oportunidade de conhecê-lo. Deus abençoe. Deus te abençoe. Amém. Graças a Deus, irmãos, por essa palavra. Eu gosto sempre de ver pregadores com uma coragem. E quando eu vejo o pastor Gordon, eu sei que ele é um dos bons, porque ele tem esse impulso, essa coragem de sair por todos os lugares compartilhando o Evangelho e estimulando igrejas a abrirem os seus corações e fazerem a mesma coisa. É interessante porque quando eu penso sobre dúvidas, e esse destaque feito nesse texto é um destaque importante, interessante a ser feito, quando nós pensamos sobre dúvida, e nós vemos as variadas circunstâncias em que Jesus teve que lidar com a dúvida dos seus próprios discípulos, e vez por outra a dúvida vinha à tona, eu penso que a dúvida na nossa vida vai existir por causa da nossa humanidade, mas ela não pode ser algo frequente. Não é possível uma pessoa que vive em constante estado de dúvida. Nós temos momentos de dúvida, todos nós. Mas chega uma hora em sua vida que você precisa colocar a dúvida de lado e você precisa confiar naquilo que Jesus Cristo está falando. Então eu agradeço a Deus por essa palavra e oro ao Senhor. Eu peço a Deus que essa palavra entre no coração de cada pessoa que está nos ouvindo. De nós cristãos, mas daqueles que podem estar aqui também e que ainda não entregaram sua vida a Jesus Cristo. Ontem à noite nós tivemos uma noite muito especial aqui. Tivemos 62 pessoas que foram batizadas. E é muito bonito quando a gente pode ouvir o testemunho delas. Nós estávamos nesse processo de ouvi-las e nós ouvimos as pessoas no gabinete, porque entrevistamos uma a uma das pessoas que são batizadas. Depois nós trazemos elas no culto de quinta-feira e nos dividimos aqui em grupos e elas compartilham a sua fé, como foi que Jesus transformou as suas vidas nesses grupos pequenos.
e ainda algumas delas gravaram um pequeno vídeo que foi mostrado aqui ontem durante o batismo, e 62 pessoas aqui ontem disseram: eu creio que Jesus Cristo é meu Senhor e meu Salvador, e eu quero entregar a minha vida a Ele para servir por toda a minha existência. Isso é um presente muito especial. E dentre esses todos, veio um grupo de Simões Filho. Simões Filho, para quem não sabe, fica a quase 40 quilômetros daqui, e nós abrimos um trabalho dentro de Simões Filho. A equipe de evangelismo da nossa igreja começou a trabalhar ali, porque deveria ser ali apenas uma extensão de um projeto que é chamado de Casa do Egresso. É quando presos saem da cadeia e não tem para onde ir, porque perdem totalmente a sua referência. Então nós ganhamos uma pequena propriedade ali e começamos a construir um lugar onde esses homens poderiam ser agasalhados ali, recebidos e cuidados, até que eles pudessem dar uma direção para as suas vidas. E Deus foi nos abençoando e aquele trabalho foi crescendo. Acontece que, há 2 anos atrás, a revista Veja apresentou a cidade de Simões Filho como a cidade mais violenta do Brasil. Cidade mais violenta do Brasil, Simões Filho. E nosso trabalho em Simões Filho está dentro do bairro mais perigoso da cidade. Então dá para você ter uma ideia do que nós estamos falando, não é? E ali ao redor, vários centros de candomblé e um ambiente assim difícil, porque há um ambiente de drogas ali ao redor, muitas pessoas ali, inclusive na própria propriedade nossa ali, o pessoal entra e fica lá fumando e tal, e muita gente ali, usuário de droga, um clima perigoso, de pressão, e os irmãos começaram a compartilhar o evangelho, e um senhor de 82 anos de idade, ele e a sua esposa, que eram os líderes do candomblé e durante muitos anos estiveram servindo as entidades, se converteram ao evangelho. E ontem à noite eles foram batizados aqui. Então isso é extraordinário. Pregue o evangelho. Pregue o evangelho. Se você tem dúvidas, se você ainda não entregou seu coração nas mãos de Cristo, este é o momento. Este é o momento. Você deve fazê-lo. Você não deve esperar demais. Você deve aproximar-se do Senhor e entregar a Ele o seu coração. E se você é um crente em Cristo Jesus, não se cale. Lembre-se daquilo que o Senhor falou para Paulo: fale e não te cales. Fale, abra sua boca, compartilhe o Evangelho de Cristo. Amém, irmãos? Queria que todos abaixassem a cabeça, todos fechassem os seus olhos. O pastor Arthur está aqui comigo, e eu gostaria de pedir que, se houver alguém aqui que gostaria de entregar sua vida nas mãos de Cristo, nós queremos orar por você, queremos encerrar este culto orando por sua vida. Não sei quem você é, não sei qual sua origem familiar, mas se Deus falou ao seu coração hoje, nós não gostaríamos que você deixasse esse lugar sem antes entregar o seu coração nas mãos de Cristo e dedicar a Ele o seu coração. E se houver alguém aqui nesta noite que gostaria de tomar essa decisão, sinaliza assim para mim, levante uma das suas mãos, onde você estiver, e nós vamos orar por você e pedir que Deus abençoe sua vida. Onde quer que você esteja, levante uma das suas mãos e diga: eu quero receber Cristo Jesus, quero entregar a minha vida nas mãos do Senhor. Deus abençoe aquela jovenzinha lá. Quem mais? Há mais alguém que gostaria? Aqui, Deus abençoe essa moça aqui, aquela outra senhora ali. Quem mais gostaria de entregar sua vida nas mãos de Cristo? Eu vi ali aquela senhora, Deus abençoe. Há mais alguém lá atrás, aquela pessoa lá, aquela jovem lá, Deus abençoe aquela pessoa também. Ali, Deus abençoe, eu já vi também. Isso, Deus abençoe, louvado seja Deus. Há mais alguém? Mais alguém que gostaria de entregar sua vida nas mãos do Senhor? Nós vamos orar neste momento. Eu quero pedir que os irmãos do discipulado estejam aqui à frente, os pastores, e nós vamos orar a Deus por essas vidas que hoje estão entregando seu coração nas mãos do Senhor. Quero orar por você. Eu não sei qual a sua história, eu não sei o que aconteceu com você, eu não sei por que você veio aqui hoje, quem trouxe você aqui hoje, mas eu sei que Deus trouxe você aqui, para que de alguma maneira você ouvisse essa mensagem e ela lhe servisse como consolo ao coração. Eu sei que às vezes a dúvida cresce muito dentro do nosso coração, mas você ouviu hoje que mesmo apesar das suas dúvidas, mesmo apesar de você por vezes vacilar, o Senhor toma você pelas mãos e traz você para perto. Então, se há mais alguém, levante a sua mão bem alto, onde você estiver. Mais alguém que gostaria de entregar o seu coração nas mãos do Senhor? Pode levantar bem alto para que eu veja. Às vezes daqui da frente é um pouco difícil a gente identificar as pessoas. Levante a sua mão e nós vamos orar por você.
Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos ficar de pé neste momento, todos nós, e vamos encerrar este culto orando ao Senhor. Pastor Arthur vai orar por cada uma dessas vidas que levantou sua mão. E se você levantou uma das suas mãos, se você quiser se juntar ao grupo aqui à frente, vem aqui, se una a esse grupo e esteja junto com eles aqui à frente, para que eles possam interceder por vocês. Pode sair do seu lugar, não tenha medo não, pode vir aqui à frente. E se você não quiser, quando encerrar este culto, você pode deixar o seu lugar e procurar um deles aqui à frente, porque nós queremos acompanhar você de perto, nós queremos esclarecer de uma maneira mais objetiva para você o que é essa verdade que você está abraçando, e queremos que você se comprometa, portanto, com o Evangelho de Jesus. Vamos todos abaixar nossas cabeças, vamos orar nesse instante, em nome de Jesus, vamos clamar ao Senhor por essas vidas. Senhor, eu te agradeço por essas vidas que hoje tomaram a melhor decisão na sua história. Eu te agradeço porque o teu Santo Espírito confirmou nos seus corações o chamado que o Senhor fez a eles, Pai. E eu peço agora que o Senhor, pela fé que eles receberam, pelo teu Santo Espírito, confirme neles a adoção como filhos e filhas do Senhor, Pai. Que Jesus Cristo seja a pessoa mais importante das suas vidas. Que cada novo passo que eles darão agora, Senhor, possa estar revestido do teu cuidado, da tua proteção, amor e direção, Pai. Muito obrigado. Abençoa também essa igreja, Senhor. Dê à Igreja Batista Metropolitana cada dia mais sabedoria, amor, cuidado por eles, por esses que estão vindo à fé, e paixão por aqueles que ainda estão perdidos, Senhor. Continua dando a liderança dessa igreja, Deus, sabedoria para tomar decisões que vão continuar abençoando, Deus, essa cidade e expandindo o teu reino, Pai. Que a tua mão de graça, Senhor, nunca se afaste dessa igreja. Que cada uma das famílias, Senhor, que compõem a IBAN, Deus, possam receber de ti, Deus, a graça, a cura para problemas internos que muitas vezes nós como famílias temos, Senhor. E que o Senhor continue a nos sustentar como igreja do Senhor, e que as portas do inferno não prevaleçam, Deus, quanto a essa igreja. Muito obrigado, Deus, pela oportunidade de te adorar nessa noite. Continua nos guiando durante toda essa semana. Nós oramos para a glória do teu nome, Senhor. Amém. Obrigado, queridos. Eu quero pedir mais uma vez, se você levantou sua mão, vem aqui conversar com a gente. Nós vamos estar aqui à frente. Aproxime-se de nós, porque a gente quer dar um abraço em você e quer estar próximo de você e te acompanhar nessa decisão tão importante. Vamos em paz, meus irmãos. Muito obrigado, pastor Gordon. Deus o abençoe, em nome de Jesus. Vamos em paz. Deus abençoe sua vida. Uma boa semana a todos, em nome de Jesus.